Faça sua aposta com a Bet Nacional. Clique no primeiro link da descrição e comece a lucrar agora mesmo. Olá, seja bem-vindo ao canal Mercado da Bola 2.0. Aqui você encontra as melhores notícias do Corinthians e Palmeiras em primeira mão. Já vai se inscrevendo no canal e ativando as notificações para receber notícias diárias do seu time de coração e também deixe o seu like no vídeo. O Corinthians desde a metade do ano passado vem montando um elenco extremamente qualificado, que tem capacidade de disputar títulos no cenário brasileiro e sul-americano, mesclando a experiência de Renato Augusto, William, Paulinho e os demais veteranos, com a juventude de Roger Guedes, João Vitor, Duqueiroz e Mosquito, por exemplo. Porém, há pouco tempo, os torcedores viam opções completamente diferentes, com menos possibilidades, sem nomes de expressão e sofrendo bastante dentro de campo, com resultados abaixo do esperado. Incluído nessa lista, Ramiro, que está emprestado pelo Timão ao Al-Vaso, dos Emirados Árabes, era um dos mais criticados pela Fiel. O volante não poupou elogios ao clube alvinegro, disse seguir acompanhando de perto e opinou sobre os últimos grandes movimentos no mercado, especialmente envolvendo as recentes contratações, que mudaram completamente a cara do time e igualou a briga com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que também seguem como favoritos. Acompanho mais do que o Grêmio. Pelo vínculo com o clube, pelo grupo mais recente que trabalhei, acompanho muito o Corinthians. Assisto muito mais jogo do Corinthians, pelo horário. Consigo acompanhar bastante. Os jogadores que contrataram são 4 de seleção, de Copa do Mundo. Fase boa, time bom, todo mundo quer jogar. Meus 2 anos e meio lá foram difíceis, ganhamos o Paulista de 19, mas foi difícil. Financeiramente difícil, elenco se reformulando, tivemos os perrengues, mas que nos fortaleceram. Agradeço demais essa oportunidade de ter vestido a camiseta do Corinthians, disse, em entrevista ao jornalista Duda Garbi, no YouTube, completando sobre as chances de voltar ao Parque São Jorge. Tenho mais 6 meses de contrato. Ao final do empréstimo vamos sentar para ver o que vai acontecer, se continuo ou não. Eu só fico aqui se eles me comprarem, se exercerem a opção e eu tiver vontade. Caso tudo ocorra como no contrato, volto e cumpro 6 meses no Corinthians, finalizou o ex-camisa 8, que está vinculado até o final de 2022. Com a intenção de seguir sendo uma potência ofensiva na temporada, o Corinthians segue atento às oportunidades de mercado. E o novo alvo do clube seria David Neres, brasileiro que atua no Shakhtar Donetsk e que teve o contrato suspenso assim como o de todos os estrangeiros que jogam no campeonato ucraniano. Diante da possibilidade que se abriu a partir da guerra que acontece entre Rússia e Ucrânia, o Corinthians se mostrou ativo no mercado. Deve fechar nos próximos dias com Júnior Moraes e Maicon, ambos do Shakhtar. O foco seria justamente o de ampliar as opções ofensivas para o técnico Vitor Pereira. Dos vários nomes que vêm sendo especulados, David Neres seria o de maior impacto, porque o meia-atacante revelado pelo São Paulo vive ótimo momento, mas perdeu espaço no Ajax. Por isso foi negociado com o futebol ucraniano. Em contato com o jornalista Jorge Nicola, o empresário de Neres disse que não há chances do jogador retornar ao Brasil. Seja para o Corinthians, seja para o São Paulo ou qualquer outro time. Especulado para retornar ao país, o jogador agenciado por Júlio Tar afirmou que não há a menor chance do atleta sair da Europa neste momento. Diretor do Corinthians fala sobre sondagem a jogadores São Paulo. Em entrevista à Gazeta Esportiva, o diretor de futebol do Corinthians afirmou que não há nenhum problema em negociar com o atleta que foi formado no São Paulo. Para Roberto de Andrade, o alvinegro procura bons jogadores, caso de David Neres, e que isso faz parte na busca pelo time ideal. Faz parte do São Paulo fazer isso, como amanhã eu posso conversar com o David Neres também, não tem problema nenhum. É um bom jogador, isso que eu quero dizer, essa busca do treinador para ter bons jogadores no seu time faz parte, é normal, não vejo nada de anormal nisso, comentou Roberto de Andrade em entrevista à Gazeta Esportiva. O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, disse que já passou da hora do clube contratar um camisa 9. Mas revelou que o Timão segue empenhado em contratar um atleta para fechar o ciclo de reforços antes do início da Libertadores. A competição sul-americana, aliás, é o deadline para a chegada de um matador.
O técnico Vitor Pereira tem conversado com a diretoria para alinhar a questão. Roberto afirmou, em entrevista à TV Gazeta, que está difícil contratar o atleta porque custa caro. Acho que esse mês de março, na nossa cabeça, seria o prazo certo, porque a Libertadores é no começo de abril, então já estaria resolvido. Ainda não, tem alvo definido, estamos vendo. Aqui no Brasil não tem o que tem custa caro. O Palmeiras quis comprar o Pedro, e não quiseram liberar, é difícil, às vezes nem o dinheiro resolve, explicou Roberto de Andrade em entrevista à TV Gazeta. O diretor do Corinthians afirmou ainda que não adianta trazer um atleta por trazer. Precisa ser um centroavante do agrado da comissão técnica do também que se adapte bem ao grupo. A ideia ainda é trazer neste mês. Não adianta a gente trazer um centroavante que não nos agrade. Tem que trazer um centroavante que agrade a comissão e traga benefício ao grupo. Se não for para trazer benefício ao grupo, não adianta trazer só porque é um 9, completou o diretor corintiano. Centroavantes uruguaios estão descartados no Corinthians, diz diretor de futebol. As possíveis chegadas de Cavani e Suárez estão descartadas. De acordo com o diretor de futebol do Corinthians, não dá para esperar o contrato dos jogadores acabar, ambos com vínculos valendo até o final da temporada europeia em junho, porque a busca é urgente. Não dá para contar com isso, esperar o contrato de Cavani e Suárez acabar. O Corinthians tem que tentar achar esse centroavante o mais rápido possível, porque, o quanto antes ele estiver aqui trabalhando conosco, a chance de dar certo também aumenta, do que ficar esperando lá na frente. Acho que não, esperar por eles. A gente está trabalhando, logo mais a gente vai conseguir achar alguém, encerrou Roberto de Andrade.